relógio Rolex Submariner, no pulso de Miguel Ferraz, marcava 22h47, quando o motor do Aston Martin Vantage preto rugiu baixo na autoestrada A5, a poucos quilômetros de Cascais. Era uma noite úmida de sexta-feira, com o cheiro de sal vindo do Atlântico e o asfalto ainda brilhando da chuva. O ar-condicionado espalhava o aroma suave de couro novo misturado ao perfume amadeirado que sempre o acompanhava. Uma marca de quem gostava de controlar até o ar que respirava. Miguel vinha de uma reunião longa no bairro de Amoreiras, o tipo de encontro onde cifras eram ditas como bênçãos e promessas eram escritas em taças de vinho caro. A Ferraz Biotech, sua empresa, acabara de fechar um acordo milionário com o Hospital da Luz. Ele deveria estar satisfeito, mas o vazio que o acompanhava era mais alto que o ronco do motor. O rádio tocava Clair de Lune, de Debussy. Irônico, pensou, para alguém que sempre acreditou mais em estatísticas do que em poesia. O reflexo das luzes vermelhas e brancas dos carros à frente dançava no para-brisa. Miguel ajustou o retrovisor, onde sua própria imagem o observava com frieza, terno escuro, gravata afrouxada, olhos de quem construiu um império e esqueceu o que era sentir. Lá fora, Lisboa dormia. Ele acelerou um pouco mais. O velocímetro marcou 105,2 km/h. Por um instante, o mundo parecia controlado. O som ritmado do motor, o vento cortando o vidro, a estrada se estendendo como uma fita perfeita. E então, o destino respirou fundo, uma curva leve. Um clarão vindo do outro lado da pista. Um farol alto forte demais. Um segundo de hesitação. Apenas isso. O tempo se partiu. O som metálico de freios travando. O grito abafado dos pneus contra o asfalto molhado. Um impacto seco, brutal, seguido pelo ruído de vidro se estilhaçando. O corpo dele foi arremessado contra o cinto de segurança. O airbag explodiu, o cheiro de pólvora queimando encheu o ar. Tudo virou ruído. O rádio chiando, o som distante de buzinas. E então, silêncio. Por um momento, o mundo se reduziu a um único som. O próprio coração batendo irregularmente. Tum. 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 Depois, o gosto metálico de sangue na boca. O frio tomando os dedos. O olhar embaciando. As luzes da cidade tornaram-se vultos líquidos. E o som da chuva pareceu vir de muito longe. Miguel tentou falar, mas o corpo não respondeu. A dor no peito era aguda, como se algo dentro dele se partisse. Não apenas o osso, mas algo mais profundo, invisível. O vidro quebrado refletia seu rosto, dividido em 1000 pedaços. Ele pensou por um segundo em como ironicamente sempre confiara mais nas máquinas do que nas pessoas. Agora era o barulho das máquinas. Sirenes ao longe, que prometia mantê-lo vivo. O cheiro de gasolina misturado ao perfume caro. O sangue escorrendo devagar pelo banco de couro. E o som distante de chuva fina lavando o asfalto tingido de vermelho. A noite o envolveu. E quando o mundo apagou, o último pensamento que atravessou a mente de Miguel foi uma imagem. Um rosto feminino, cabelos castanhos, olhos sérios. Beatriz. O nome surgiu como uma lembrança involuntária, um eco do passado que ele jurava ter esquecido. Depois, tudo se tornou escuridão. O som constante do monitor cardíaco quebrava o silêncio da sala de cirurgia no Hospital da Luz, em Lisboa. Beatriz Moura, vestida com o avental estéril azul, máscara no rosto e olhos firmes,
observava o corpo inconsciente na mesa. As luzes cirúrgicas refletiam nas lentes transparentes dos óculos de proteção, criando um brilho frio, metálico. O paciente havia chegado há 40 minutos, vítima de um acidente grave na A5. O protocolo foi seguido de forma automática. Admissão. Choque hipovolêmico, fratura múltipla. Ela lia os relatórios com precisão mecânica, até que o nome surgiu na ficha. Miguel Ferraz. O bisturi quase escapou de sua mão. Por um instante, o tempo não existiu. O som do monitor pareceu mais alto como um aviso. Beatriz sentiu o chão girar, o ar rarefeito, mas a equipe a observava, esperando ordens. Ela respirou fundo, endureceu o olhar e assumiu o controle. Vamos estabilizar. Preciso de mais compressas. Hemoglobina baixa. Preparem transfusão tipo O negativo. A voz saiu firme, profissional, como se dentro dela nada estivesse tremendo. Mas, por trás da máscara, o coração batia descompassado. Era ele, 10 anos depois, 10 anos sem uma palavra. Agora, o homem que ela amou, odiou e tentou esquecer, estava deitado ali, entre a vida e a morte. Sob suas mãos. O monitor apitou, indicando queda de pressão. E pressão caindo? 70/40, gritou a anestesista. Beatriz reagiu instintivamente, empurrando a seringa para a veia, aplicando adrenalina. Mais rápido, mantenham o acesso limpo. O ar cheirava a álcool, sangue e metal. O som das máquinas se misturava ao murmúrio tenso dos médicos. As luvas deslizando, o bisturi cortando pele, o coração dela tentando manter o ritmo. Cada movimento era uma guerra entre o dever e o passado. Ela via, por trás da máscara, o rosto dele parcialmente coberto pelo tubo de oxigênio. A mesma linha de mandíbula, o mesmo vinco entre as sobrancelhas quando ele estava tenso. Apenas mais pálido, mais frágil. Um estranho. E, ao mesmo tempo, alguém que ela conhecia melhor do que a si mesma. Lá fora, a chuva batia nas janelas de vidro do hospital. As luzes de Lisboa se refletiam no piso branco, enquanto o relógio de parede marcava 12 da manhã. Beatriz sabia que se perdesse o foco, o coração dele poderia parar a qualquer segundo. Carotídea aberta. Precisamos fechar agora. O cirurgião assistente tremia. Ela assumiu o bisturi, com movimentos rápidos, precisos. O bisturi tocava a carne, o sangue quente correndo, e em cada corte ela via a si mesma. Cortando o passado, suturando o que nunca foi curado. Finalmente, o monitor emitiu um som contínuo, um longo bip, o tipo de som que congela qualquer alma. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O tempo suspenso, o olhar da equipe sobre ela. E então, Beatriz pressionou o desfibrilador. Carreguem 200. As palmas das mãos suadas, o corpo rígido. Agora! O choque atravessou o corpo de Miguel. Um espasmo violento. O som do coração voltando, irregular, depois constante. Tum! 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 A sala suspirou junto com ela. O monitor voltou a piscar, como uma estrela depois da tempestade. Beatriz recuou um passo, apoiando as costas na parede fria. Por alguns segundos ela apenas respirou. Depois tirou a máscara e os olhos marejaram, silenciosos, escondidos do resto da equipe. Ele vai sobreviver? Perguntou a enfermeira com voz hesitante. Beatriz olhou para o monitor, para aquele traço verde que desenhava o ritmo da vida. Por enquanto, sim. Sua voz era um sussurro, quase uma oração, mas dentro dela o pensamento era outro. Por que você voltou agora, Miguel? Por que sob minhas mãos?
Ela sabia que não havia coincidências em certas coisas. A vida, às vezes, tinha uma forma cruel de reabrir feridas que pareciam cicatrizadas. E esta, ela sentia, ainda sangrava. Quando a equipe se dispersou, Beatriz ficou sozinha. O barulho distante do hospital, passos apressados, macas sendo empurradas, murmúrios, parecia vir de outro mundo. Ela olhou novamente para o rosto dele, adormecido, inconsciente, conectado a tubos e máquinas. O rosto de um homem que ela amou tanto e que a destruiu. O amanhecer em Lisboa tinha um tom cinza e dourado naquela manhã. A chuva da noite anterior deixara um véu leve sobre as ruas do Hospital da Luz, e o ar cheirava a eucalipto e desinfetante. Os corredores ainda estavam silenciosos, cortados apenas pelo som distante das rodas de uma maca e pelo bip compassado de monitores de UTI. Na ala 3B, o quarto 412 permanecia em meia penumbra. As persianas filtravam a luz fraca do sol nascente, desenhando faixas finas sobre o lençol branco. O cheiro de soro e de medicamentos era familiar, quase reconfortante, pelo menos para quem passara metade da vida dentro de hospitais. Sobre a cama, Miguel Ferraz respirava com a ajuda de um tubo de oxigênio. A pele pálida, o rosto marcado por pequenos cortes. O peito se movia lentamente, um ritmo instável, mas presente, vivo. As máquinas ao redor piscavam, cada luz uma promessa de continuidade. No canto do quarto, Beatriz Moura estava sentada, o corpo levemente curvado, os braços cruzados, o cabelo preso num coque desfeito, os olhos cansados. Ela não dormira. Desde as 22 da noite anterior, a imagem do carro amassado, do sangue escorrendo pelo banco, da ficha com o nome dele, não saíra da mente. Ela dissera a si mesma que estava ali apenas como médica. Mas o coração não obedece a protocolos. O relógio marcava 7h22 da manhã, quando ele se mexeu pela primeira vez. Um movimento leve, quase imperceptível. Beatriz endireitou o corpo na cadeira. Observou. Os dedos dele se moveram. Depois um suspiro, o som mais humano que ela ouvira em horas. Miguel abriu os olhos, devagar, confuso, como quem volta de um lugar muito distante. O teto branco o cegou por um instante. As luzes, as máquinas, o som ritmado dos aparelhos, tudo parecia ecoar como uma lembrança embaralhada. "Onde eu estou?" murmurou, a voz rouca, fraca. Beatriz levantou-se. O coração acelerou, mas a expressão permaneceu neutra. Ela aproximou-se devagar, os passos silenciosos sobre o piso frio. O rosto dele ainda estava voltado para o teto, os olhos turvos tentando entender o que via. "Está no Hospital da Luz, Sr. Ferraz", disse ela, profissional, quase fria. "Ah, sofreu um acidente na A5. Está fora de perigo agora." Miguel piscou, o olhar finalmente focando nela. E quando o fez, o ar no quarto pareceu parar. Os olhos se encontraram. Por um segundo, nada existiu. Nem o som das máquinas, nem a luz da manhã. Apenas aquele olhar. Uma ponte invisível entre 10 anos de silêncio. O rosto dela. As mesmas feições que ele guardava na memória, mas agora mais maduras, mais firmes. E nos olhos, algo que misturava força e cansaço, amor e distância. Ele tentou falar, mas o ar falhou. Os lábios formaram o nome, sem som. Beatriz. Ela desviou o olhar por um instante, como se o nome tivesse peso demais. Endireitou a postura, buscando refúgio na neutralidade profissional. Não se esforce para falar. Precisa descansar. Ainda está sob efeito da anestesia.
Miguel piscou devagar, o coração acelerando. O nome dela ecoava dentro dele, misturado a memórias que voltavam em fragmentos. O riso numa cafeteria da Avenida da Liberdade, o som do piano no apartamento que dividiram por um tempo e a última discussão. Vozes altas, lágrimas e uma porta batendo forte, ela saindo, ele calado. Agora, 10 anos depois, ela estava ali. Não como a mulher que partira, mas como quem o trouxe de volta da morte. Beatriz anotava algo na prancheta, evitando olhar diretamente, mas sentia o peso do olhar dele sobre si, insistente, silencioso. O ar entre os dois parecia vibrar de algo que não tinha nome. Miguel fechou os olhos por um momento, como se tentasse compreender o que era sonho e o que era real. O som do monitor cardíaco aumentou levemente, o ritmo acompanhando a turbulência interna. Ela percebeu. Preciso ajustar o oxigênio, murmurou, aproximando-se mais uma vez. O rosto dela ficou a poucos centímetros do dele. O perfume leve de lavanda, o toque frio das luvas. Por um instante, ele quis levantar a mão e tocar nela, apenas para confirmar que não era imaginação. Mas o corpo ainda não obedecia. Beatriz terminou o ajuste, afastou-se um pouco e ficou em silêncio. O sol entrava pela janela, iluminando parte do rosto dele. As cicatrizes finas, o traço forte, o mesmo homem que ela amou e que, de alguma forma, ainda fazia o peito apertar. Do lado de fora, o som distante de uma ambulância se perdeu no ar da manhã. Beatriz olhou para o relógio novamente, como quem buscava refúgio no tempo. Mas o tempo naquele quarto parecia ter parado. Ela sabia que aquele reencontro não terminaria ali. Não depois de tudo o que ficou por dizer. E talvez, pensou, esse fosse apenas o começo do acerto de contas que o destino adiara por uma década. Lisboa há 10 anos tinha outra luz. Uma claridade dourada que se espalhava pelos telhados vermelhos de Alfama e Riado, misturada ao cheiro de café torrado e às notas distantes do elétrico que subia rangendo a Rua Garrett. Era fim de tarde, e o vento que vinha do Tejo trazia o frescor da chuva recente, aquele aroma de pedra molhada que só Lisboa conhece. Naquela mesa do fundo do café à brasileira, Miguel Ferraz parecia alheio ao mundo. O laptop aberto diante dele exibia linhas de código e gráficos biomédicos. O reflexo azul da tela iluminava o rosto concentrado de um homem obcecado pelo controle. O Rolex Submariner reluzia discreto em seu pulso esquerdo, símbolo de alguém que acreditava poder medir o valor do tempo. Miguel estava prestes a concluir o doutorado em bioengenharia, Sinuminaf, Instituto Superior Técnico, e seu projeto sobre dispositivos médicos inteligentes começava a chamar atenção. Naquele momento, porém, o sucesso era apenas uma ideia distante. Ele ainda não imaginava que dentro de poucos anos seria dono de uma empresa milionária. E muito menos que naquela tarde chuvosa, o destino decidiria interferir em seus cálculos. A porta do café se abriu e uma rajada de vento frio espalhou o cheiro de chuva e ruas antigas. Entrou uma jovem carregando um monte de livros. Os cabelos castanhos, presos de qualquer jeito, escapavam sobre o rosto. Ela vestia um casaco simples e seus olhos, grandes, intensos, pareciam observar tudo com a curiosidade de quem ama a vida. Beatriz Moura, estudante do último ano de medicina na Universidade de Lisboa, preparava-se para o exame final. Ela pediu um cappuccino e se sentou na mesa ao lado. Abriu o livro de anatomia, pegou o marca-texto e mergulhou no estudo, até que a caneta escorregou de seus dedos e caiu, rolando até os pés de Miguel. Ele se abaixou
Pegou o objeto e, ao levantar, os olhos dele se encontraram. Um instante, silêncio. Depois, um leve sorriso dela. Obrigada. De nada. A voz dela tinha algo de distraído e doce, como quem fala enquanto pensa em 1000 outras coisas. Miguel, acostumado à lógica e à exatidão, sentiu o peito aquecer de um modo que não sabia explicar. Beatriz olhou para o café dele e disse, brincando, o seu expresso já esfriou faz tempo. Aposto que estava resolvendo equações em vez de aproveitá-lo. Miguel sorriu. Talvez eu precise de um lembrete humano de vez em quando. Ela riu, e sem perceber naquele riso simples, algo começou. Nos dias seguintes, se encontraram de novo. Primeiro por acaso, depois de propósito. Lisboa parecia conspirar para cruzar seus caminhos. Tomavam café na padaria portuguesa da esquina. Caminhavam pelo miradouro de Santa Catarina. Observavam as luzes do cais do Sodré, refletindo no rio. Ela falava sobre medicina com paixão, sobre o milagre de ver um coração voltar a bater. Ele falava sobre tecnologia, sobre máquinas capazes de curar. E ela dizia, nada cura mais do que o toque humano. Miguel, cético, respondia, o toque falha, os algoritmos não. Mas no fundo, era ela quem começava a reprogramar o coração dele. Quando o amor chegou, não houve aviso, nem promessas, apenas o hábito silencioso de estarem juntos. Alugaram um pequeno apartamento em Campo de Ourique, um terceiro andar modesto, paredes brancas, janelas abertas para uma árvore de jacarandá. De manhã, Beatriz saía cedo para o Hospital Santa Maria e Miguel ficava no computador, desenvolvendo protótipos. À noite, ela voltava exausta, ele ainda trabalhava. Jantavam em silêncio, dividindo o mesmo espaço e sonhos diferentes. Mesmo assim, havia ternura em cada gesto. O café que ela preparava, o casaco que ele pendurava para ela, o beijo distraído antes de dormir. Certa noite, faltou luz. Eles comeram macarrão frio à luz de velas. Beatriz perguntou, sorrindo. Se um dia perdermos tudo, você ainda teria alguém para cozinhar para você? Miguel respondeu. Eu compraria uma máquina que fizesse isso por mim. Ela jogou um guardanapo nele, rindo. E riram juntos até as velas quase se apagarem. O tempo passou. Miguel começou a viajar cada vez mais. Genebra, Madrid, São Paulo. A startup que fundara, a Ferraz Biotech, crescia rápido. Beatriz o esperava com paciência, mas também com medo. O homem que ela amava estava se tornando alguém que ela já não reconhecia. E então veio a notícia. Ela estava grávida. Quando contou, a reação dele foi silêncio, longo, pesado como uma porta fechando. Agora não é o momento, disse ele, olhando o celular que vibrava com e-mails e notificações. Ela ficou imóvel. O ar no quarto ficou denso. Quando é o momento, Miguel? Ele não respondeu. Naquela noite, Beatriz chorou sozinha, ouvindo o som distante da cidade. Do lado de fora, o Tejo brilhava calmo. Do lado de dentro, tudo começava a desmoronar. A noite caiu sobre Lisboa com um peso diferente. As nuvens densas se acumulavam sobre o Campo de Ourique, e o som distante de trovões parecia antecipar o que estava prestes a acontecer dentro daquele pequeno apartamento no terceiro andar. Beatriz chegou em casa exausta. O turno no Hospital Santa Maria havia sido pesado. 2 cirurgias de emergência, uma paciente perdida e um bilhete esquecido na mesa de descanso. Miguel, jantar! Ela guardara o bilhete na bolsa, embora soubesse que ele provavelmente não estaria lá. Quando abriu a porta, a sala estava em penumbra.
A luz do abajur piscava fraca. O som constante do teclado preenchia o ar. Tic, tic, tic. Metódico, impessoal. Miguel estava sentado diante do computador, os olhos presos na tela, os ombros tensos. Nem se virou. Beatriz pousou a bolsa, tirou o casaco encharcado e ficou parada por um instante, observando-o. Parecia um estranho. O mesmo homem que antes ria com ela, ao som de músicas italianas, enquanto cozinhavam juntos, agora mal percebia sua presença. "Você já jantou?" perguntou, a voz calma, quase resignada. "Não tenho fome", respondeu ele, sem levantar os olhos. Ela olhou para o relógio. 22:17. 3 horas antes, ela havia mandado uma mensagem. "Precisamos conversar." Sem resposta. Beatriz foi até a cozinha, aqueceu o resto da sopa do almoço e serviu em 2 tigelas. Colocou uma diante dele. O vapor subiu devagar, como uma oferenda inútil. Ele não olhou. "Miguel, a gente precisa falar." Ele suspirou, irritado, como quem é interrompido no meio de algo mais importante. Pode esperar até eu terminar isso? Já esperei tempo demais." O tom dela fez o ar mudar. Miguel parou de digitar, finalmente levantando o olhar. Havia algo diferente nos olhos dela. Não raiva, mas cansaço. Um cansaço que vinha se acumulando há meses, talvez anos. "Você não entende o que está em jogo." Ele começou, a voz mais baixa. "O que está em jogo, Miguel? O contrato? O dinheiro? Ou a sua alma?" Ele franziu o senho. "Não dramatiza, Beatriz. Estou fazendo isso por nós." Ela riu. Um riso curto, sem alegria. "Por nós? Você acha que eu acredito nisso? Você faz isso por você? Sempre foi por você." O trovão ecoou lá fora. As janelas tremeram. O cheiro de chuva invadiu o ambiente. Miguel levantou-se, caminhando pela sala, como quem tenta fugir de algo invisível. "Eu não posso parar agora. Estamos a um passo de algo grande. Você sabe quanto tempo eu esperei por isso. E quanto tempo mais vai me pedir para esperar?" Silêncio. Ela deu um passo à frente. "Você diz que quer mudar o mundo, mas nem consegue olhar para mim sem ver um obstáculo." "Não é isso," ele murmurou, desviando o olhar. "Então o que é? Porque eu estou tentando entender há meses?" Beatriz respirou fundo, tentando conter as lágrimas. O coração batia descompassado. Ela se aproximou e pegou a mão dele. Ele não retribuiu o toque. "Miguel, eu estou grávida." O mundo parou. Por um instante, até a chuva pareceu cessar. Ele a encarou, mudo. O som do relógio na parede soou alto, marcando os segundos que pesavam como pedras. "Grávida?" repetiu ele, como se a palavra fosse uma equação impossível de resolver. Ela assentiu. Um sorriso frágil, cheio de esperança, tremulou em seus lábios. Mas o que veio em resposta não foi o que ela esperava. Miguel passou a mão pelos cabelos, andou até a janela. Lá fora, os carros passavam deixando rastros de luz. Ele ficou em silêncio longo demais. Quando finalmente falou, a voz era fria. "E Beatriz, agora não é o momento." Aquela frase caiu como uma lâmina. Ela piscou, incrédula. "O momento? E minha empresa acabou de receber um investimento internacional. Eu mal tenho tempo para respirar. Um filho agora seria complicado." "Complicado?" Ela repetiu, a voz trêmula. "Você está falando de uma vida, Miguel?" "Da nossa vida?" Ele não respondeu. E no silêncio dele, ela entendeu tudo. As lágrimas vieram quentes, silenciosas. Ela deu um passo para trás. O ar ficou pesado. Sabe o que é irônico?" murmurou. "Você passa o dia tentando criar máquinas que salvam pessoas e não consegue salvar o que ainda temos." Miguel fechou os olhos por um instante, como se quisesse apagar tudo. "Eu não posso me deixar desviar agora. Eu lutei demais para chegar aqui." "E vai perder tudo o que te fez humano."
disse ela, com um nó na garganta. Por um momento, os dois ficaram imóveis. Dois mundos que já não se tocavam. A chuva voltou a cair, mais forte. Beatriz pegou o casaco, as chaves, parou diante da porta. O olhar dela se demorou sobre ele, pela última vez. Um dia, Miguel, você vai perceber que existem coisas que o dinheiro não compra. Ela abriu a porta e saiu. O som da fechadura ecoou na sala vazia. Miguel ficou parado, olhando para o espaço onde ela estivera. O computador ainda brilhava sobre a mesa. O código piscava na tela, impassível. Lá fora, o trovão rugiu. E ele percebeu, tarde demais, que perdera algo que nenhum algoritmo poderia recriar. A noite se arrastou. Miguel não dormiu. Sentou-se no sofá, ouvindo a chuva cair sem pausa. O apartamento cheirava a café frio e arrependimento. Sobre a mesa, o prato de sopa ainda estava intacto. O vapor há muito desaparecido. De madrugada, ele olhou para o relógio. 3h27. O ponteiro se movia devagar. Indiferente à dor humana, ele abriu o laptop. As linhas de código se embaralharam. E pela primeira vez, Miguel admitiu para si mesmo o que sempre negou. Não sabia consertar o que realmente importava. O som do monitor cardíaco marcava o ritmo de um coração cansado. No quarto 412 do Hospital da Luz, o ar tinha cheiro de desinfetante e metal. Miguel acordou de um sonho confuso. Rostos, vozes, risadas antigas se misturavam à imagem de uma porta batendo. Abriu os olhos devagar. O teto branco, a luz azulada das máquinas. E por um momento não soube em que tempo estava. Piscaram memórias, como flashes desordenados. Beatriz de casaco marrom saindo sob a chuva. O som da chave girando. O eco seco da porta se fechando atrás dela. Ele tentou se mover, mas o corpo ainda pesava. A dor na costela latejava a cada respiração. Olhou em volta. Sobre a mesa, o jornal dobrado. O nome dela no prontuário. O relógio marcando 6h05 da manhã. E aquele mesmo som ritmado do monitor, lembrando que ainda estava vivo. Por alguma razão. Fechou os olhos novamente. O rosto dela voltava em detalhes. O jeito como franzia o nariz quando discordava de algo. A risada leve nas manhãs preguiçosas. As mãos pequenas segurando as dele quando o mundo parecia grande demais. E depois, o silêncio. 10 anos de silêncio. Miguel respirou fundo, tentando afastar o peso do passado, mas era inútil. A mente insistia em voltar ao mesmo ponto. Agora não é o momento. A frase que o perseguia desde aquela noite. E ele se perguntava: quantas vezes uma única escolha pode alterar o curso de toda uma vida? Naquela madrugada, uma enfermeira entrou no quarto. Trazia uma bandeja com medicamentos e um olhar gentil. Dormiu um pouco, Sr. Ferraz? Ele assentiu, sem convicção. Mais ou menos. A doutora Moura passou aqui mais cedo. Disse que volta no turno da manhã. O nome fez o estômago dele apertar. Beatriz. Mesmo agora, só de ouvir, o corpo reagia. Quando a enfermeira saiu, Miguel ficou sozinho novamente. O sol começava a nascer, tingindo as janelas de um dourado pálido. Lá fora, Lisboa despertava. Carros, vozes, o som distante de um elétrico. Mas dentro daquele quarto, o tempo parecia parado. Ele levantou a mão devagar e olhou para o curativo que cobria parte do braço. As marcas da cirurgia. O toque dela ainda conseguia senti-lo, leve, preciso, quase cuidadoso demais para ser apenas profissional. Ele se lembrava de como era o toque de Beatriz. Firme, decidido, mas com uma delicadeza que nunca encontrou em ninguém. Mesmo agora, ele sabia quando ela estava por perto sem precisar abrir os olhos.
Era algo no ar, um perfume, uma presença. E se perguntou por que ela, depois de tudo, estava ali. Ela poderia ter deixado outro médico assumir. Poderia ter se afastado. Mas não. Foi ela quem o operou. Foi ela quem o manteve vivo. E isso, ele sabia, não era coincidência. Por volta das 9, Beatriz entrou. Trazia o jaleco branco, os cabelos presos, o mesmo semblante sereno que usava para esconder o que sentia. Miguel a observou em silêncio, fingindo dormir. Ela consultou o prontuário, ajustou os cabos dos monitores, verificou a pressão arterial. Tudo com a precisão de quem prefere o controle ao caos. Por um instante, ela parou. Olhou para o rosto dele. O olhar se suavizou. Apenas por um segundo, antes de endurecer de novo. E foi nesse segundo que Miguel abriu os olhos. Os dois se encararam. O mundo encolheu até caber naquele olhar. 10 anos de ausência comprimidos num instante. Não precisa fingir que está dormindo, disse ela, sem emoção aparente. E você não precisa fingir que não me odeia, respondeu ele com um sorriso cansado. Beatriz suspirou. E odiar exige energia demais. Já me cansei disso há muito tempo. Então o que resta? Silêncio. Ela anotou algo na prancheta, evitando encará-lo. Mas ele continuou. Vi o jornal. A matéria sobre o evento do conservatório. A menina com o violino? Beatriz parou. As mãos apertaram o papel. O ar entre eles ficou mais pesado. Miguel falou mais baixo. Sofia. É esse o nome dela, não é? Ela não respondeu. O som do monitor cardíaco pareceu mais alto. Ele insistiu. Ela tem seus olhos, mas também tem algo meu. Beatriz finalmente o olhou. O olhar dela não era de raiva. Era de medo. Um medo antigo, misturado com ternura. Miguel, por favor, não agora. Você precisa descansar. 10 anos, Beatriz. 10 anos calado. Eu mereço pelo menos a verdade. Ela respirou fundo, lutando para manter o controle. A verdade é que você quase morreu. E eu te salvei. Isso basta por hoje. E saiu. Miguel ficou imóvel. Mas dentro dele algo se movia. O instinto que sempre o guiou nas negociações, nas descobertas científicas, agora o guiava para outro tipo de verdade. Ele sabia ler sinais. E todos apontavam para a mesma direção. Sofia. Nos dias seguintes, o hospital se tornou uma prisão de pensamentos. Miguel melhorava fisicamente, mas a mente não descansava. Cada visita de Beatriz era uma tortura silenciosa. Palavras medidas, olhares evitados. Ela falava de exames, de taxas, de cicatrização, mas nunca falava dele, ou deles. Certa manhã, ele pediu a um enfermeiro o jornal novamente. Leu e releu a reportagem sobre a menina, Sofia Moura, 9 anos. Aluna premiada do Conservatório Nacional de Lisboa. Vivia com a mãe médica. O pai, não mencionado. Miguel encostou a cabeça no travesseiro, o coração disparando. Não precisava de mais provas. Sabia. Sabia com a mesma certeza com que reconhecia o próprio reflexo no espelho. E o fato de Beatriz esconder isso dele fazia o peito arder mais do que qualquer ferida. Nessa noite, a chuva voltou. Pingos lentos batiam nas janelas, escorrendo em linhas irregulares. Miguel olhava as luzes refletidas no vidro, lembrando do apartamento antigo, do barulho da chuva no telhado, das conversas interrompidas. O eco do passado o envolvia. Aquela mulher, o amor e o erro da vida dele, agora caminhava pelos mesmos corredores, respirava o mesmo ar, e ainda assim parecia inatingível. Ele pensou no que ela dissera antes de partir. Um dia, você vai perceber que existem coisas que o dinheiro não compra. E entendeu. Demorou uma década, mas agora compreendia. Aquela menina, Sofia, era exatamente isso. Algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Uma vida, um laço, uma segunda chance.
Miguel fechou os olhos e, pela primeira vez desde o acidente, não pensou em trabalho, nem em prazos, nem em contratos. Pensou apenas em uma coisa: em como reconquistar o direito de fazer parte daquilo que perdeu. 3 semanas depois, o corredor principal do Hospital da Luz parecia um labirinto de ecos metálicos e passos apressados. Miguel caminhava devagar, apoiando-se levemente na bengala que o fisioterapeuta insistira que usasse. O ar tinha aquele aroma misto de álcool e café velho. O cheiro dos lugares onde a vida e a morte convivem em silêncio. Assinou a alta médica com uma caligrafia trêmula. A enfermeira, sorrindo, desejou-lhe boa sorte, mas ele mal ouviu. Na cabeça, um único nome pulsava: Sofia. Do lado de fora, Lisboa o recebeu com o brilho morno de um fim de tarde. O céu cor de cobre se refletia nas janelas do El Corte Inglês, e o vento trazia o cheiro doce das castanhas assadas vendidas na esquina. Miguel parou por um instante. O corpo ainda doía, mas havia algo mais. Uma dor que não vinha das costelas, e sim de dentro. Chamou um táxi. "Avenida da Liberdade, por favor." O motorista o observou pelo retrovisor. "O senhor parece ter passado por um acidente feio." Miguel apenas assentiu. "Feio o bastante para mudar tudo." O carro seguiu pela cidade, cruzando rotundas, faróis, o vai e vem das pessoas. Lojas de luxo, cafés, vitrines cintilantes. Tudo parecia igual, e ao mesmo tempo completamente diferente. Lisboa mudara. Ou talvez fosse ele quem já não via mais nada da mesma forma. No Hotel Tivoli, Miguel se instalou em uma suíte discreta no 8º andar, vista para o Parque Eduardo VII. O lugar onde 10 anos atrás ele e Beatriz costumavam caminhar depois das aulas de medicina. Ele ainda lembrava o som das folhas secas sob os pés dela, o riso contido, o cheiro do outono. Agora, o mesmo cenário o observava em silêncio. Sentou-se à mesa, abriu o laptop. A tela acendeu, refletindo o rosto cansado. Começou a digitar o nome: Sofia Moura. Em segundos, surgiram fotos, vídeos, reportagens. Uma menina com um violino nas mãos. Os cabelos escuros presos num rabo de cavalo. O olhar concentrado. E aquele mesmo traço no sorriso. Aquele mesmo brilho curioso nos olhos. O coração de Miguel apertou. Não havia mais dúvida. Assistiu ao vídeo de uma apresentação no Teatro São Luís. A música preencheu o quarto. Notas delicadas, limpas, tocadas com uma emoção que parecia vir de um lugar antigo. Miguel se sentou na poltrona e, sem perceber, as lágrimas escorreram devagar. Não de tristeza, mas de algo mais profundo. Reconhecimento. Por um instante, tudo fez sentido. Cada silêncio, cada ausência. Beatriz tinha razões, mas ele também tinha direitos. Fechou o laptop. Decidiu que não esperaria mais. No dia seguinte, ele a veria. Veria as duas. A manhã seguinte nasceu fria e cinza. Lisboa ainda sonolenta. O chão molhado pela chuva da madrugada. Miguel vestiu um casaco escuro, pegou o táxi e seguiu até o Conservatório Nacional, perto de Campo dos Mártires da Pátria. O portão de ferro estava entreaberto. O som de instrumentos se misturava às vozes jovens que ecoavam pelos corredores. Ele entrou, tentando parecer um visitante casual. Os passos lentos, o olhar disfarçado. Até que a viu. No pátio interno, cercada de colegas, Sofia afinava o violino. Os dedos pequenos, o gesto firme, o mesmo jeito concentrado que ele tinha ao operar. Miguel ficou imóvel, observando. O tempo pareceu parar. Por um segundo, imaginou-se aproximando-se, dizendo algo simples. "Toca bonito, hein?"
e ela viraria o rosto curiosa. Mas não era o momento. Ainda não. Ficou ali, à distância, como um estranho que assiste à própria vida sem poder participar dela. Mais tarde, enquanto caminhava pelo jardim do Torel, Miguel tentava organizar os pensamentos. A cidade se estendia abaixo dele. Telhados, colinas, o rio Tejo ao fundo. Um casal ria num banco próximo, e o som da gargalhada o atravessou como uma memória. Pensou em Beatriz, nos olhos dela quando o viu acordar, no medo contido por trás da voz firme. E pela primeira vez não sentiu raiva, sentiu pena e amor. Aquele amor teimoso que, mesmo machucado, insiste em sobreviver. Ele pegou o celular e escreveu uma mensagem. Precisamos conversar, só uma vez. No lugar de sempre, não esperava resposta. Mas minutos depois, o telefone vibrou. Uma única linha? Parque das Nações, amanhã, 18 horas. Miguel respirou fundo. O coração acelerou. Era o começo. No dia seguinte, o Parque das Nações estava dourado sob o pôr do sol. Famílias caminhavam ao longo do rio. Casais andavam de bicicleta. O som distante de crianças brincando no pavilhão do conhecimento. Beatriz chegou pontualmente. Calça preta, blusa branca. O mesmo olhar que misturava firmeza e vulnerabilidade. Miguel já a esperava num dos bancos perto do oceanário. Quando ela se aproximou, ele sentiu o corpo reagir. Não de desejo, mas de lembrança. A mesma sensação de estar diante de algo que sempre pertenceu a ele, mas se perdeu no tempo. Não devia ter vindo, disse ela antes mesmo de sentar. Mas veio, respondeu ele calmo. Então algo em você ainda quer me ouvir? Ela o encarou, os olhos marejando. E o que você quer de mim, Miguel? Já tem tudo. Dinheiro, fama, reconhecimento. O que falta? Ele hesitou por um segundo. Depois, com voz baixa, respondeu. Falta o que deixei para trás. Beatriz desviou o olhar para o rio. O reflexo da água tremulava como um espelho imperfeito. Você não entende? Eu te escondi isso por um motivo. Sofia. O nome saiu quase como uma prece. Ela se encolheu. Ele continuou. Ela é minha filha, não é? Beatriz fechou os olhos. Um silêncio longo, quase cruel. O vento soprava do Tejo, frio. E então ela respondeu com a voz quebrada. Sim. Miguel sentiu o mundo parar. As pessoas, o som, o rio, tudo sumiu. Só restava o som do coração batendo alto no peito. Beatriz se levantou. Agora que sabe o que vai fazer? Ele olhou para ela. Vou tentar fazer o que devia ter feito desde o início. Ela balançou a cabeça com um sorriso triste. Você não sabe o que está pedindo, Miguel. Sofia não é um prêmio. Ela é minha vida. E também é a minha. Beatriz respirou fundo, com lágrimas nos olhos. Então me prova isso, mas não com palavras. E foi embora. Miguel ficou ali, imóvel, enquanto o sol desaparecia atrás da ponte Vasco da Gama. As luzes começaram a se acender uma a uma. Ele percebeu que pela primeira vez em anos não havia mais nada que pudesse comprar. Só algo que precisava reconquistar. E dessa vez, ele não desistiria. Nos dias que seguiram o encontro no Parque das Nações, Miguel sentia o tempo escorrer de um modo estranho, como se cada hora tivesse o peso de um ano. Dormia pouco. Quando fechava os olhos, via o rosto de Beatriz no reflexo do Tejo, e a palavra sim ecoava, repetida sem fim. Agora ele sabia. Sabia, mas não compreendia tudo. O que ela vivera nesses anos? Porque nunca o procurou. E mais que isso, como era possível que a menina nunca tivesse perguntado pelo pai? No quarto do Hotel Tivoli, o ar tinha o cheiro de chuva e de solidão.
Miguel passava horas diante da janela, observando as luzes do Marquês de Pombal e tentando entender o que fazer com aquele amor e aquela culpa que o sufocavam. Cada decisão parecia perigosa, mas ficar parado era pior. Na manhã de sexta-feira, decidiu agir. Colocou um sobretudo, desceu à rua e caminhou até o Café Versailles, onde costumava ir com Beatriz nos tempos de faculdade. O mesmo aroma de croissants e café torrado ainda estava no ar. As mesmas cadeiras, o mesmo balcão de mármore. Só o tempo havia mudado. Ele e ela haviam mudado. Pegou o jornal, mas os olhos não liam nada. No celular, a tela aberta em uma página do Conservatório Nacional exibia o horário dos ensaios públicos. Sofia tocaria numa audição naquele domingo, às 17 horas, no Teatro Nacional de São Carlos. Miguel sorriu de leve, com o coração acelerado. Era o sinal. O domingo chegou com um céu limpo e um vento suave vindo do Tejo. Lisboa parecia suspensa entre luz e melancolia. Miguel chegou cedo, sentando-se discretamente nas últimas fileiras do teatro. O palco era banhado por uma luz âmbar, e o som dos instrumentos sendo afinados preenchia o ar com expectativa. Os violinos, os celos, o piano. Cada nota de teste parecia um prelúdio para algo muito maior. Quando Sofia entrou, o mundo se calou. Usava um vestido simples, azul claro, o cabelo preso num coque frouxo. A cada passo havia uma confiança natural, uma serenidade que ele reconhecia. Era dele, aquele mesmo jeito de esconder a ansiedade atrás da concentração. Ela colocou o violino no ombro, olhou rapidamente para o público e começou a tocar. As primeiras notas eram suaves, quase tímidas. Depois ganharam corpo, força. Miguel sentiu o peito apertar. Era como ouvir o próprio coração sendo traduzido em música. As mãos dela se moviam com precisão cirúrgica, os olhos fechados. E no meio daquela melodia havia algo inconfundível. Dor. Uma dor antiga, profunda, mas bela. Quando terminou, o teatro ficou em silêncio por alguns segundos antes que os aplausos explodissem. Miguel ficou parado, incapaz de se mover. Não queria quebrar o encanto, mas ao levantar-se, notou uma figura no canto oposto da sala. Beatriz. Ela ouviu. O olhar dela foi rápido, mas suficiente para cortar o ar como uma lâmina. Saiu antes que o público se dispersasse. Do lado de fora, o frio o atingiu como um choque. Sabia que ela viria atrás. E veio. Ela apareceu alguns minutos depois, o casaco escuro apertado contra o corpo, o rosto tenso. Você não tinha o direito, Miguel! A voz dela tremia, mais de raiva que de medo. Ele manteve o olhar firme. Eu só queria vê-la tocar. Você não entende! Cada vez que chega perto, tudo desmorona. Ela deu um passo à frente, os olhos marejados. Você acha que é fácil? Eu passei 10 anos construindo uma vida onde ela pudesse ser feliz sem perguntas, sem fantasmas. E você acha que ela não sente falta de algo? De alguém? Beatriz respirou fundo, o peito subindo e descendo num ritmo descontrolado. Ela tem tudo o que precisa. Menos o pai! O silêncio que se seguiu foi quase físico. Miguel se aproximou devagar, mas Beatriz recuou. Não venha com essa culpa tardia. Ela disse, a voz quebrando. Você escolheu ir embora. Eu escolhi sobreviver. E agora eu quero consertar. Não dá para consertar o que quebrou há tanto tempo. Ela virou as costas e começou a andar. Miguel ficou ali, parado, observando o vulto dela desaparecer entre os postes da rua Serpa Pinto, sob a luz amarelada dos lampiões. E pela primeira vez, percebeu que talvez o amor, quando ferido, não precisasse de respostas, mas de coragem.
Nos dias seguintes, Miguel passou a ir com frequência ao Teatro São Luís. Sempre no anonimato, nas últimas cadeiras, observando Sofia nos ensaios. Ela não o via, mas ele a via o tempo todo. Os gestos, as pausas, o modo como sorria discretamente quando acertava uma nota difícil. Era como se, através da música, pudesse redescobrir o que a vida lhe roubara. Certa tarde, ao sair do teatro, encontrou Sofia na calçada, tentando segurar o estojo do violino enquanto procurava algo na mochila. Uma folha de partitura caiu e voou com o vento. Miguel instintivamente correu e a pegou antes que caísse na rua. Ela virou-se surpresa. "Obrigada", disse sorrindo. Miguel devolveu o papel hesitando. "Você toca lindamente. O senhor assistiu." "Ah, sim, e foi. Emocionante." Sofia sorriu de novo, com aquele mesmo brilho nos olhos. "Minha mãe diz que a música cura." Ela tem razão. O silêncio entre eles durou apenas alguns segundos, mas parecia infinito. Depois, ela se despediu com um aceno e atravessou a rua, desaparecendo entre as pessoas. Miguel ficou parado, segurando o ar, como se aquele pequeno encontro tivesse redesenhado o mundo inteiro. Naquela noite, Beatriz ligou. A voz dela soava fria, mas cansada. "Sofia falou de um homem que elogiou o violino dela hoje." "Foi você." Ele respirou fundo. "Foi, mas eu não disse quem sou." Silêncio do outro lado. Depois, ela respondeu quase num sussurro. "Miguel, não faça isso com ela. Nem comigo. Eu não estou fazendo nada, Bea. Só ouvindo o que perdi." A ligação terminou sem despedidas. Miguel ficou olhando o telefone por longos minutos. No fundo, sabia que tinha cruzado uma linha invisível, mas não se arrependia. Pela primeira vez em anos, sentia que estava vivo. O outono havia chegado a Lisboa com uma suavidade enganadora. Os dias ainda eram claros, mas o ar já trazia aquele frio leve que se infiltrava por baixo dos casacos e fazia os cafés da cidade parecerem refúgios. Para Miguel, cada manhã era uma mistura de esperança e medo. Esperança de encontrar um caminho até Sofia. Medo de perdê-la de novo, antes mesmo de tê-la de verdade. Desde o breve encontro na rua, ele passara a observá-la de longe, sempre com cuidado. Às vezes, via quando ela saía da escola de música e esperava o elétrico no Largo do Rato, o violino pendurado nas costas. Outras, acompanhava as notícias do conservatório, lendo cada menção ao nome dela, como quem busca pistas sobre o próprio destino. Beatriz não o procurara mais. Nem ele tentou forçar outro encontro. Mas a distância não trazia paz, só alimentava a inquietação. Até que um e-mail, vindo do nada, reacendeu algo dentro dele. Convite oficial. Gala beneficente. Música pela vida. Local: Centro Cultural de Belém. Data: 10 de novembro. 20 horas. Participação especial: Sofia Moura, violino solo. Miguel leu o convite 3 vezes. O evento era público. Não precisaria pedir permissão para estar lá. Mas sabia que Beatriz estaria também. E que, talvez naquele palco, o destino decidisse falar mais alto do que qualquer promessa antiga. Na noite do evento, Lisboa estava coberta de um brilho úmido. O vento vindo do Tejo trazia o cheiro da maresia e das flores noturnas. Miguel chegou cedo ao Centro Cultural de Belém, vestindo um terno escuro, o mesmo que usara em uma conferência anos atrás. Mas agora, em vez de jornalistas e flashes, o aguardava uma plateia de rostos desconhecidos e uma verdade prestes a ser revelada. O foyer estava lotado. Mulheres em vestidos longos,
Homens em trajes elegantes, garçons servindo vinho branco e pastéis de nata em bandejas prateadas. Miguel caminhava devagar, atento, até que a viu. Beatriz de preto, simples, discreta, mas com a mesma elegância natural que sempre o encantara. Ela falava com um dos organizadores, o olhar sério, a expressão tensa. Não o viu, ou talvez tenha visto, mas fingido que não. O sinal para o início do concerto soou. As luzes diminuíram, o murmúrio da plateia cessou. Miguel tomou seu lugar na penúltima fileira. O palco à frente parecia um altar banhado em dourado. A orquestra começou. Peças clássicas, aplausos, o ritmo previsível de uma gala. Mas o coração de Miguel só batia mais rápido quando o apresentador anunciou: "Com vocês, o talento jovem que tem encantado Lisboa. Sofia Moura, violino solo." Aplausos, murmúrios de expectativa. Sofia entrou no palco, o vestido branco refletindo a luz como um halo. Miguel sentiu o ar desaparecer. Ela parecia maior, mais segura, mais viva do que nunca. Os olhos dela buscavam algo na plateia, mas sem foco. O olhar de quem toca não para os outros, mas para dentro de si mesma. E então começou a tocar. As notas se espalharam como ondas, primeiro suaves, depois crescendo em intensidade, até que a melodia preencheu o auditório com uma emoção que beirava o sagrado. Miguel não piscava. A música parecia falar diretamente com ele, contar uma história que só os dois conheciam. Uma história de ausência, de espera, de algo que estava voltando à vida. No meio da peça, algo aconteceu. Sofia se preparava para o segundo movimento, quando uma das cordas do violino arrebentou com um som seco. O público murmurou. Ela hesitou. Por um segundo, a menina olhou em volta, perdida. Miguel se levantou instintivamente. Do seu assento, viu o olhar dela cruzar o dele. Rápido, confuso. Beatriz, que estava nas primeiras fileiras, virou-se também. E naquele instante, 3 olhares se encontraram no mesmo ponto. O do pai que retornava, o da mãe que tentava esconder o passado, e o da filha que, sem entender, começava a sentir que havia algo mais. O maestro interrompeu o concerto. Uma assistente trouxe outro violino. Sofia respirou fundo, ajeitou o instrumento novo e retomou o solo. Mas a emoção já havia mudado. Havia lágrimas nos olhos dela agora. Uma intensidade diferente nas notas. A sala inteira sentia isso sem saber o motivo. Miguel não conseguia mais conter as lágrimas. Não de tristeza, mas de uma alegria doída, quase impossível de suportar. Depois do concerto, o público se dispersava lentamente no salão principal. Miguel esperou, afastado, até ver Beatriz e Sofia saírem pelos bastidores. Seguiu-as à distância. Elas pararam perto da saída de serviço, onde o ar era frio e o ruído da cidade voltava a invadir a noite. Sofia falava animada com a mãe. "Mãe, aquele senhor no público, eu acho que já vi ele antes. Ele chorava." Beatriz tentou disfarçar. "Deve ter sido só um espectador emocionado, filha." Mas a menina insistiu. "Não, era diferente. Ele me olhava como se me conhecesse." Antes que Beatriz pudesse responder, uma voz soou atrás delas. "Porque eu conheço." As duas se viraram ao mesmo tempo. Miguel estava lá, a poucos metros. Sofia o reconheceu de imediato. O homem que recolhera sua partitura, o que lhe dissera que a música curava. Ela sorriu inocente. "O senhor veio ver o concerto?" Ele assentiu. Sim, e foi o mais bonito que já ouvi." Beatriz deu um passo à frente, o rosto pálido. "Miguel, por favor." Mas era tarde. Sofia olhou para os dois, o olhar indo de um para o outro, e algo em sua mente começou a se encaixar.
As semelhanças, o jeito de falar, os olhos. Os mesmos olhos? Mãe! Disse ela, a voz embargando. O que está acontecendo? Beatriz tentou responder, mas a voz falhou. Miguel, com lágrimas contidas, apenas disse: Sou eu, Sofia. Eu sou o teu pai. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Sofia deu um passo atrás, o violino ainda nas mãos. Olhou para a mãe, que chorava em silêncio. Depois para ele. Pai, repetiu, quase sussurrando. Miguel assentiu, com o rosto molhado. Ela correu até Beatriz, abraçando-a forte, como quem busca respostas no calor do corpo. Beatriz a apertou, soluçando. Eu só quis te proteger. Sofia se afastou um pouco, confusa, ferida. De quê? De quem? Beatriz olhou para Miguel, como se pedisse perdão por tudo. Mas as palavras não vinham. Ele se aproximou lentamente, abaixou-se diante da menina e disse com a voz firme: Não quero tirar nada de vocês. Só quero existir para ti, nem que seja por um instante. Sofia o observou em silêncio. Então, inesperadamente, deu um passo à frente e o abraçou. Um abraço tímido, incerto, mas real. E nesse instante, o mundo pareceu parar. Beatriz, de pé, observava a cena com o coração despedaçado e aliviado ao mesmo tempo. Sabia que nada seria como antes, mas também sabia que talvez, pela primeira vez em anos, eles estivessem onde deveriam estar, juntos. Os dias seguintes àquela noite no Centro Cultural de Belém pareciam existir fora do tempo. Lisboa seguia seu ritmo normal. Bondes subindo e descendo as ladeiras, turistas nas calçadas, o som distante dos sinos. Mas, para Miguel, tudo estava diferente. Cada amanhecer trazia a mesma pergunta. E agora? Desde o reencontro, Beatriz não lhe mandara mensagem alguma, nem um telefonema, nem uma palavra. Mas ele não a culpava. Sabia que para ela a verdade viera como uma ferida aberta. E para Sofia, talvez como um espelho, algo que mostra mais do que se quer ver. No quarto do hotel, o silêncio era tão denso que parecia ter peso. A cidade lá fora respirava, mas ele não. Passava os dias olhando o celular, esperando algo que não vinha. Até que, numa manhã chuvosa de quinta-feira, a campainha tocou. Abriu a porta e a viu. Beatriz, de casaco bege, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto cansado. Nos olhos dela havia algo que misturava cansaço e decisão. Posso entrar? Perguntou sem emoção. Miguel apenas abriu espaço. Ela caminhou até a janela, observando o movimento lá fora. Os carros passavam devagar sob a chuva, e o reflexo das luzes criava desenhos líquidos no chão. Sofia não falou nada desde aquele dia, disse sem olhar para ele. Mas também não perguntou, só ficou quieta. Ela está confusa, respondeu Miguel. É normal. Beatriz virou-se, o olhar duro. Nada disso é normal, Miguel. Você apareceu do nada depois de 10 anos. E eu nem sei o que dizer para ela. Ele respirou fundo. Diz a verdade, que eu errei, mas que quero tentar. Que não quero tomar nada de vocês, só estar por perto. Ela balançou a cabeça. Você fala como se fosse simples, mas não é. Miguel se aproximou devagar. Então deixa eu mostrar que pode ser. Beatriz riu, sem humor. Você acha que vai resolver tudo com boa vontade? Ela tem uma vida, Miguel. Uma rotina, amigos. Um mundo que não inclui você. Talvez devesse incluir. O silêncio voltou. O som da chuva no vidro era o único ruído entre eles. Beatriz passou a mão pelos cabelos e suspirou. Waller tem um recital na próxima semana. No conservatório. Se quiser ir, vá. Mas sem promessas, sem grandes gestos. Só observa, entende? Miguel assentiu. Entendo. Beatriz pegou a bolsa e foi embora, sem olhar para trás. Durante os dias seguintes, Miguel viveu entre ansiedade e contenção. Evitava o impulso de escrever
de ligar, de fazer qualquer coisa que pudesse afastá-las de vez. Mas dentro dele, a esperança crescia em silêncio. Na sexta-feira, comprou um presente para Sofia. Uma pequena caixa de madeira com entalhes delicados. Uma antiga caixa de resina que servia para guardar breus de violino. No fundo, gravou discretamente as iniciais SMA Sofia Moura Almeida, o nome completo que ela ainda não sabia que tinha. No dia do recital, chegou cedo ao Conservatório Nacional. A plateia era pequena, composta por pais, professores e alunos. Miguel sentou-se nas últimas fileiras, tentando não chamar atenção. O salão cheirava a madeira encerada e partituras velhas. O som de vozes juvenis e instrumentos sendo afinados enchia o ar com uma expectativa leve, quase sagrada. Sofia entrou no palco com o mesmo ar calmo de sempre, mas algo no olhar dela parecia diferente. Mais sério, mais distante. Miguel percebeu. Ela ainda estava processando tudo. A presença dele, o peso do que descobrira. Ainda assim tocou. E tocou com uma precisão que o deixou sem ar. Não havia lágrimas nem sorrisos. Só controle, como se cada nota fosse uma tentativa de organizar o caos dentro dela. Quando terminou, os aplausos foram discretos. Miguel esperou até o fim para se levantar. Saiu para o pátio e esperou. Beatriz apareceu primeiro, depois Sofia. Ele se aproximou devagar. "Você tocou lindamente", disse, tentando manter a voz neutra. Sofia olhou para ele séria sem responder, mas os olhos dela diziam algo que as palavras ainda não conseguiam. Beatriz observava, atenta, pronta para intervir se algo saísse do controle. Miguel estendeu a pequena caixa. "Para você. Achei que poderia gostar." Sofia hesitou. Depois pegou o presente. Abriu, olhou, passou o dedo pelas letras gravadas. "O que significa o A?" Miguel engoliu em seco. "É o nome do meu pai e talvez o teu também." Sofia ficou em silêncio. Fechou a caixa, guardou-a com cuidado. Depois disse apenas: "Obrigada." E foi embora, acompanhada da mãe. Naquela noite, Miguel voltou para o hotel com o coração dividido. Havia dado um passo, pequeno, mas real, e mesmo sem saber o que viria, sentia que algo mudara. Beatriz não o expulsara, Sofia não o rejeitara. Era pouco, mas era o começo. Sentou-se à mesa, abriu o laptop e começou a escrever um e-mail. Não para elas, mas para si mesmo. Um diário de tudo o que não tinha coragem de dizer em voz alta. "Querida Sofia, não sei quanto tempo vai levar até você confiar em mim. Talvez dias, talvez anos. Mas quero que saiba que estou aqui. Que não vim para consertar o passado, só para aprender a estar no presente. E se um dia a música te fizer lembrar de mim, que seja pelas notas certas, não pelos silêncios." Enviou o e-mail para o próprio endereço e fechou o computador. Lá fora, Lisboa dormia sob um céu coberto de nuvens. E, pela primeira vez em muito tempo, Miguel também conseguiu adormecer. Não com paz, mas com esperança. As manhãs em Lisboa tinham voltado a cheirar a pão fresco e café torrado. Era o cheiro que Miguel sentia ao cruzar a rua Garrett todas as vezes que passava pela padaria portuguesa antes de seguir para o conservatório. Tornara-se um hábito. Sentar-se junto à janela, pedir um galão e um pastel de nata e observar o movimento das pessoas. Turistas, estudantes, velhos amigos que se cumprimentavam apressados. Entre aquele vai e vem, ele se sentia anônimo. E pela primeira vez em muito tempo, isso não era um peso. Era um alívio. No celular havia uma mensagem nova, de Beatriz. Curta, direta, mas diferente das anteriores. Sofia precisa de ajuda com um trabalho sobre música e medicina. Pode encontrá-la amanhã no conservatório, às 15 horas? Miguel releu a mensagem várias vezes. O coração acelerava
mas ele se obrigou a respirar fundo antes de responder. Claro, estarei lá. O dia seguinte amanheceu nublado. O céu cinzento parecia combinar com a tensão calma que o acompanhava. Chegou cedo ao conservatório. Os corredores cheiravam a madeira e giz, e o som dos instrumentos ecoava pelas salas como respiração. Sofia o esperava em uma das salas menores, sentada diante de um laptop, cercada de folhas e anotações. Ela o cumprimentou com um aceno tímido. E minha mãe disse que o senhor entende de medicina. Miguel sorriu. Um pouco. Foi o que fiz a vida toda. O tema do trabalho é a influência da música no corpo humano. Eu não sei muito bem por onde começar. Ele se aproximou, puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Podemos começar pelo coração, disse. A música muda o ritmo dele. Pode acelerar, acalmar, até curar. Sofia o olhou curiosa. Curar? Miguel assentiu. De certa forma, sim. Quando uma pessoa ouve algo que a toca de verdade, o cérebro libera substâncias que reduzem a dor. É como se o corpo se lembrasse de que vale a pena continuar. Sofia ficou em silêncio por um instante, pensativa. Então, talvez seja por isso que eu gosto tanto de tocar. Faz eu me sentir viva. Ele sorriu. É exatamente isso. O trabalho durou pouco mais de 1 hora, entre anotações e risadas tímidas. Miguel notou pequenos gestos que o desarmavam. O jeito como ela franzia a testa quando concentrada, como batucava os dedos no tampo da mesa, no mesmo ritmo do pensamento. E, em cada um desses gestos, havia ecos de algo que ele conhecia bem. Dele mesmo. Quando terminaram, Sofia fechou o laptop e disse: Acho que consegui. Obrigada. Miguel respondeu com leveza. Você fez quase tudo sozinha. Ela riu de canto. Ixi, mas o senhor explicou de um jeito diferente. Tipo quando minha mãe dizia que estudar com você era mais fácil. Ele a olhou surpreso. Ela dizia isso? Bem, às vezes ela fala de você. Pouco, mas fala. Miguel sentiu o peito apertar. E o que ela diz? Sofia pensou um pouco antes de responder. Que você era o homem mais inteligente que ela já conheceu. E o mais teimoso também. Os dois riram juntos. E naquele instante, algo se dissolveu entre eles. A rigidez, o medo, o tempo. O riso ecoou leve, como se abrisse espaço para um novo tipo de lembrança. Nos dias seguintes, começaram a se ver com frequência. Miguel a ajudava em pesquisas, levava livros, assistia aos ensaios. Sempre discreto, sem forçar intimidade. Mas Sofia, aos poucos, começou a confiar. Falava da escola, das amigas, do professor que exigia demais, do sonho de estudar fora. Miguel ouvia fascinado, tentando memorizar cada palavra, como se quisesse recuperar os 10 anos perdidos por meio das histórias que ela contava. Certa tarde, depois do ensaio, ela lhe pediu um favor inesperado. Pode me acompanhar até o Jardim da Estrela? Eu gosto de tocar lá às vezes, sozinha. Miguel hesitou, depois assentiu. Claro! O jardim estava tranquilo, iluminado por um sol ameno. Crianças brincavam perto do lago. Idosos liam jornais nos bancos de pedra. Sofia sentou-se sob uma árvore e tirou o violino do estojo. Minha mãe não gosta que eu toque aqui. Diz que é perigoso. Mas eu gosto do barulho das pessoas, do vento, dos pássaros. Ela começou a tocar. Uma melodia simples, quase infantil, mas com uma ternura que o desarmou. Miguel a observava sem palavras. A música parecia costurar o que o tempo havia rasgado. Quando terminou, ela olhou para ele. Gostou? Foi perfeito? Sofia sorriu, satisfeita. Minha mãe diz que eu fico diferente quando toco. Fica mesmo, respondeu Miguel.
é quando o mundo inteiro se encaixa. Por um instante ficaram em silêncio. Depois Sofia perguntou: é estranho pra você? Tipo, estar aqui comigo depois de tanto tempo? Miguel pensou antes de responder. É como voltar pra casa e perceber que a luz ainda acende do mesmo jeito. Sofia não entendeu completamente, mas sorriu, e aquele sorriso bastou. Naquela noite, Beatriz ligou. A voz dela estava calma, mas carregada de cautela. E Sofia me contou que vocês passaram a tarde juntos. Miguel ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sim, fomos ao Jardim da Estrela. Ela quis tocar lá. Eu sei. Ela parecia feliz. Ele respirou fundo. E você? Beatriz hesitou. Eu não sei. Parte de mim acha que estou fazendo certo. A outra parte ainda tem medo. Medo de quê? De que tudo volte? De perder o controle? De perder a paz que levei anos para construir? Miguel respondeu baixinho. Talvez seja a hora de parar de controlar e começar a viver. Houve um silêncio longo. Depois Beatriz murmurou. Às vezes, quando te ouço falar assim, lembro do motivo pelo qual me apaixonei por você. E o motivo pelo qual se afastou. Ela riu, amarga. Exato. Os dois ficaram em silêncio, presos entre o que foi e o que poderia ser. E, em algum ponto invisível entre as palavras, havia algo novo nascendo. Não o amor romântico de antes, mas uma espécie de respeito doloroso, maduro, real. As semanas seguintes passaram como se o tempo tivesse desacelerado. Miguel já não era mais um visitante eventual na vida de Sofia. Era presença, discreta, mas constante. Aparecia às sextas no conservatório. Acompanhava as apresentações de domingo. Levava livros de música e pequenos presentes sem valor material, mas carregados de significado. E pouco a pouco, o silêncio entre eles se transformava em conversa. Beatriz percebia. Tentava fingir que não, mas cada mudança na rotina denunciava o que ela tanto temia. Miguel estava voltando. Não só a vida de Sofia, mas também a dela. Certa manhã, ela ouviu do outro lado da rua, esperando Sofia sair da aula. O vento balançava o casaco dele, e o rosto, mais sereno, parecia o mesmo de antes, quando ela o amava e acreditava que o mundo cabia entre os dois. Por um segundo quis atravessar a rua, dizer algo banal como "faz frio hoje?" Qualquer coisa que preenchesse o espaço entre eles. Mas não foi. Ficou parada, observando-o sorrir quando Sofia apareceu correndo e o abraçou sem medo. Aquela cena, ao mesmo tempo linda e cruel, a fez perceber que não havia como voltar a ser apenas o passado. O passado estava agora, ali, respirando diante dela. Miguel e Sofia desenvolveram uma rotina simples, quase ritualística. Às terças, tomavam sorvete na gelataria Nanarela, depois das aulas. Aos sábados, caminhavam pelo Jardim da Estrela, onde ela tocava novas composições. Falavam de tudo: música, sonhos, até dos pacientes que Miguel já salvara. Histórias que ela ouvia fascinada. Cada palavra dele era uma ponte entre dois mundos. O que ela conhecia e o que estava descobrindo agora. Mas o que realmente unia os dois não eram as conversas, e sim os silêncios. Sofia tinha a calma de quem observa antes de julgar, e Miguel, o arrependimento de quem quer aprender a ouvir. E nesse meio termo nasceu algo novo. Uma intimidade leve, feita de gestos pequenos. Certa tarde, enquanto esperavam o elétrico no Largo do Rato, Sofia perguntou, olhando para o chão: "Você e a mamãe ainda se gostam?" Miguel demorou a responder. Gostar é uma palavra que muda de forma, Sofia. Às vezes, o amor fica em silêncio, escondido,
esperando o tempo certo para respirar de novo. Ela o olhou com curiosidade. Então vocês se amam em silêncio? Ele sorriu triste. Talvez. Beatriz começou a sentir a presença dele mesmo quando ele não estava. O perfume que Sofia trazia nas roupas. O mesmo cheiro de hospital que antes ela odiava e agora parecia familiar. As histórias novas, as risadas durante o jantar. Tudo a lembrava dele. Uma noite não aguentou. Esperou Sofia dormir e foi até a varanda. Lisboa brilhava lá fora, coberta por uma névoa leve. Pegou o celular e escreveu uma mensagem curta. Pode passar aqui amanhã. Precisamos conversar. Miguel chegou na manhã seguinte, pontual. Beatriz o recebeu sem sorriso, mas sem frieza. A sala estava cheia de luz. O cheiro de café fresco misturado ao de flores no vaso. Ela gesticulou para que ele se sentasse. Não quero te afastar da Sofia. Começou devagar. Mas preciso que entenda o que está acontecendo. Miguel assentiu. Estou ouvindo. Ela está te idealizando. Tudo que você diz, ela acredita. Tudo que faz, ela repete. E eu não quero que isso se torne perigoso. Perigoso? Para ela, para mim, para você. Porque o que começou como aproximação pode acabar virando dependência. E se você for embora de novo? Miguel abaixou a cabeça. Não vou. Beatriz o olhou firme. Você disse isso antes. Eu era outro homem. Ela respirou fundo. E agora? Agora eu sei o que posso perder. O silêncio se estendeu. Beatriz o observou, e algo no olhar dele a desarmou. Não havia arrogância, nem urgência. Só cansaço e verdade. Por um instante, o tempo pareceu voltar ao passado. 2 estudantes apaixonados, sonhando alto demais. Ela desviou o olhar, tentando manter o controle. Oh, Sofia vai tocar numa apresentação na escola. Se quiser, vá, mas sem promessas, sem invadir. Miguel sorriu de leve. Você sabe que sou péssimo em promessas pequenas. Beatriz suspirou. É exatamente isso que me assusta. No sábado, o auditório da escola estava cheio de pais e alunos. Miguel chegou cedo levando flores simples, margaridas, as preferidas de Beatriz. Sentou-se no fundo observando Sofia brincar com as amigas antes de subir ao palco. Quando ela começou a tocar, o som preencheu o espaço de um jeito diferente. Não era técnica nem talento. Era algo emocional, cru, puro, a tradução perfeita daquilo que não se podia dizer em palavras. Beatriz estava na primeira fila. O cabelo caía solto sobre os ombros e o rosto, iluminado pela luz suave do palco, parecia o mesmo de anos atrás. Miguel não conseguiu desviar o olhar. Quando ela percebeu, virou o rosto rapidamente, mas tarde demais. O coração já havia reconhecido o que a mente tentava negar. Depois do concerto, Sofia correu até ele. Gostou? Mas do que posso dizer? Ela riu e o abraçou. Beatriz observava de longe, dividida entre orgulho e medo. Quando se aproximou, Miguel estendeu as flores. É para você, disse entregando-as. São dela, mas também um pouco tuas. Beatriz hesitou, depois pegou o buquê. Você nunca soube trazer flores certas. Talvez porque nunca soube ficar o tempo suficiente para aprender. Os olhos dela brilharam, e o sorriso que tentou esconder denunciava algo antigo. Um amor que resistia, mesmo machucado. Sofia, ao lado, observava os dois em silêncio, como quem vê uma história se repetir. Nos dias seguintes, as fronteiras entre o que era passado e o que era presente começaram a desaparecer. Miguel passou a buscar Sofia na escola, a ajudar Beatriz com pequenas coisas. Um jantar aqui, um café ali. E, sem perceber, a casa dela começou a cheirar de novo aquele perfume de antes. O perfume dele.
Beatriz lutava contra o inevitável. Cada vez que o via sorrir para Sofia, algo dentro dela se derretia. Mas também doía, porque amar de novo o mesmo homem era como tocar uma ferida que nunca cicatrizou. Certa noite, depois de deixar Sofia no quarto, ela encontrou Miguel na varanda, olhando a cidade. "Você devia ir para casa", disse, tentando soar firme. Ele virou-se devagar. "Talvez eu já esteja." Beatriz sentiu o chão tremer sob os pés. "Não diz isso!" "Por quê?" "É verdade." Ela se aproximou sem querer. A distância entre eles era pequena. Pequena o bastante para sentir o calor da respiração dele. "Miguel!" sussurrou. Bea." O silêncio entre os dois foi mais intenso que qualquer toque. Ela deu um passo para trás, respirou fundo e disse com a voz embargada: "Não posso. Não de novo." Ele assentiu, compreendendo. Mas antes de sair, acrescentou: "Então me deixa ficar, pelo menos, onde eu ainda posso. Ao lado dela." Beatriz fechou os olhos. As lágrimas vieram silenciosas. Não respondeu. E naquele silêncio, Miguel entendeu que, às vezes, o amor não volta. Ele apenas aprende a ficar. O inverno chegou sem aviso. Lisboa acordou coberta de neblina, e o vento do Tejo soprava cortante pelas ruas estreitas de Alfama. Era uma daquelas manhãs em que o frio não vinha só de fora, vinha de dentro. Miguel acordou tarde, sentindo o corpo pesado. O espelho do banheiro devolvia uma imagem pálida, cansada, com olheiras profundas e um olhar que já não escondia o cansaço dos últimos meses. Desde que voltara a fazer parte da vida de Sofia, ele vinha se dedicando a estar presente. Talvez mais do que seu corpo podia suportar. Longas viagens entre Lisboa e Porto para resolver compromissos da clínica. Noites mal dormidas, a constante tensão de não errar mais. Ele se cobrava como se o amor fosse uma cirurgia delicada, uma que ele não podia perder. Naquela manhã, o celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Sofia. "Pai, posso te mostrar minha nova música hoje à tarde?" Miguel sorriu ao ler a palavra pai. A primeira vez que ela o chamara assim fora há apenas uma semana. Tímida, num tom quase sussurrado, mas o suficiente para mudar tudo. Era o som mais bonito que ele já ouvira. "Claro, estarei lá", respondeu, digitando devagar. "No Jardim da Estrela, como sempre." Tomou um café rápido, vestiu o sobretudo e saiu. O ar frio o fez tossir discretamente, mas ele ignorou. Tinha pressa. Tinha medo de perder qualquer segundo daquele novo capítulo que a vida lhe dera. O Jardim da Estrela estava quase vazio quando ele chegou. As árvores balançavam suavemente, e o cheiro de terra molhada se misturava ao perfume das flores. Sofia já o esperava, o violino nas mãos, o rosto iluminado por uma alegria tranquila. "Achei que você não viria", disse rindo. Miguel fingiu ofensa. "Achar que eu perderia um concerto teu?" "Jamais." Ela sorriu, posicionou o violino e começou a tocar. A melodia era nova, suave, mas melancólica. As notas subiam e desciam como respiração. E Miguel percebeu que havia algo diferente nela. Uma maturidade que não vinha da idade, mas da alma. Quando terminou, olhou para ele, esperando uma reação. Mas Miguel não conseguiu falar. O mundo girava ao seu redor de forma estranha. O ar faltava. E a visão começou a escurecer nas bordas. Ele tentou se apoiar no banco, mas as pernas cederam. Sofia gritou. O som ecoou pelo parque. As pessoas correram. Miguel ainda conseguiu ver o rosto da filha uma última vez. Os olhos arregalados, a boca tremendo, antes que tudo se apagasse.
Quando abriu os olhos, o teto branco e as luzes intensas o cegaram por um instante. O cheiro de desinfetante e o som rítmico dos monitores o fizeram entender. Hospital. Tentou mover-se, mas o corpo respondeu com dor. E então ouviu uma voz conhecida. Miguel, você me ouve? Beatriz estava ao lado da cama. O rosto pálido, os cabelos soltos, os olhos marejados. Vestia um jaleco. O mesmo tipo que ele usara tantas vezes. E as mãos tremiam levemente ao ajustar o soro. Ele tentou sorrir. De novo aqui, doutora? Murmurou, a voz rouca. Ela suspirou sem humor. Você não sabe fazer as coisas pela metade, não é? Eu só queria vê-la tocar. E quase morreu por isso. Silêncio. O bip constante do monitor era o único som entre eles. Beatriz olhava para ele e por trás da irritação havia algo mais. Medo. Medo real. Da perda, do destino, de si mesma. Que aconteceu? Perguntou Miguel. Crise cardíaca leve, respondeu ela, profissional. O estresse acumulado, o esforço. Seu corpo avisou e você não ouviu. Eu nunca fui bom em ouvir. Eu sei. Ela desviou o olhar, tentando manter o tom clínico. Mas as lágrimas já ameaçavam cair. Quando te trouxeram, pensei que fosse tarde demais. E por um momento eu percebi. O quê? Que eu ainda não estava pronta para te perder. Miguel estendeu a mão fraca e tocou o pulso dela. O toque foi breve, mas bastou para quebrar o escudo de anos. Beatriz fechou os olhos, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Sofia? Perguntou ele. Ela está bem. Está na sala de espera com uma amiga. Eu disse que você vai ficar bem. Ela sabe o que aconteceu. Sabe que o pai dela tem o coração teimoso. Eles sorriram, tristes, cúmplices. Nos dias que se seguiram, Beatriz permaneceu por perto. Não como médica, mas como alguém que não conseguia ir embora. Trazia sopa, ajustava os lençóis, falava pouco. Miguel a observava em silêncio, reconhecendo cada gesto, cada cuidado. Era como reviver o amor através dos detalhes. O jeito como ela ajeitava o travesseiro, a forma como franzia a testa ao ler o prontuário. Certa tarde, enquanto o sol se punha sobre o tejo e o quarto se enchia de uma luz dourada, ele disse, sabe o que é mais irônico nisso tudo? O quê? Passei a vida salvando pessoas. E quem acabou me salvando foi a mulher de quem fugi. Beatriz sorriu de leve, mas o olhar estava úmido. Talvez você só precisasse parar para deixar alguém cuidar de você. E você ainda quer? Ela ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu baixinho. Não sei. Mas estou aqui, não estou? Miguel assentiu, emocionado. Está, e isso já é o suficiente. Na manhã seguinte, Sofia entrou no quarto trazendo flores. O sorriso dela iluminou o ambiente de um jeito que nenhum remédio conseguiria. Pai, olha o que eu trouxe, disse, animada. Não do Jardim da Estrela. Miguel fingiu espanto. Espero que não tenha arrancado todas. Ela riu. Beatriz, observando, não conteve o sorriso. Enquanto pai e filha conversavam, algo silencioso acontecia entre os três. O que antes era ferida, agora começava a cicatrizar. Não com pressa, não com promessas, apenas com presença. Miguel percebeu. Às vezes, amar não é voltar, é ficar. E pela primeira vez, ele estava exatamente onde devia estar. O tempo tem um som, e Miguel aprendeu a escutá-lo. Não o som dos segundos do relógio, mas o dos passos no corredor do hospital. O zumbido constante dos aparelhos. A respiração compassada de quem dorme em paz. 3 semanas haviam se passado desde o colapso no Jardim da Estrela. E ele já conseguia caminhar sozinho pelos corredores do Hospital da Luz. O corpo reagia devagar. Mas o olhar estava diferente. Havia serenidade onde antes havia pressa.
Beatriz o observava de longe, discretamente, fingindo ser apenas a médica de rotina. Mas todos viam o contrário. Ela não era só a doutora que o cuidava. Era a mulher que o amava em silêncio, tentando aprender a amar de forma nova. Sem medo, sem posse, sem passado. Sofia vinha todos os dias, sempre trazendo algo. Uma flor, um desenho, uma nova música. Era como se cada visita fosse um ponto de luz no processo de cura dele. Certa tarde, enquanto Miguel tentava ler um artigo médico, ouviu o som suave de um violino vindo do corredor. Sorrindo, levantou-se com esforço e abriu a porta. Sofia estava ali, tocando uma melodia calma, cheia de ternura. Beatriz a acompanhava, encostada na parede, os braços cruzados e um sorriso contido. "Trouxe o hospital inteiro para te ouvir", disse ela, divertida. Miguel riu. E o melhor remédio veio junto. Sofia terminou a música e se aproximou. "Agora você não pode reclamar, pai. Eu toco, você descansa. Com uma médica e uma violinista cuidando de mim, nem tenho escolha." Beatriz o olhou de um jeito que misturava ironia e afeto. Finalmente aprendeu a seguir ordens. "Depende de quem as dá", respondeu ele piscando um olho. Ela balançou a cabeça, tentando esconder o riso. Os dias seguintes se tornaram uma rotina simples. Miguel fazia fisioterapia de manhã, lia à tarde e caminhava no jardim do hospital ao pôr do sol. Beatriz o acompanhava às vezes, sem falar muito. Às vezes caminhavam lado a lado em silêncio, observando o céu mudar de cor atrás da ponte 25 de abril. E, naquele silêncio compartilhado, havia mais do que palavras poderiam dizer. Uma noite, já perto da alta, Miguel a chamou para conversar. "Bea", ela se virou surpresa. O que foi?" "Preciso te agradecer por tudo." "Por ter ficado?" Ela sorriu de leve. "Isso é médica, Miguel. Ficar é parte do trabalho." "Não dessa forma." Beatriz desviou o olhar, mas não respondeu. Miguel continuou. "Sabe, eu passei a vida acreditando que curar era consertar. Agora entendo que é diferente. Às vezes curar é apenas estar, sem pressa, sem certezas." Ela assentiu. "O tempo faz isso? Ensina a gente a esperar." Ficaram ali, em silêncio, assistindo às luzes da cidade acenderem uma a uma. O vento frio trouxe o cheiro do Tejo. E por um instante, o mundo pareceu quieto, como se o tempo tivesse decidido parar, só para deixá-los respirar juntos. 2 semanas depois, Miguel recebeu alta. Mas em vez de voltar imediatamente para o Porto, decidiu ficar em Lisboa. Arrendou um pequeno apartamento no Chiado, de frente para o rio, com uma varanda estreita e livros espalhados por todos os cantos. Começou a dar aulas na Universidade Nova de Lisboa, no curso de medicina. Lá, falava sobre ética, empatia e os limites da ciência. Mas, no fundo, falava sobre ele mesmo. "A medicina nos ensina a prolongar a vida", dizia aos alunos, "mas nem sempre nos ensina a vivê-la." Os alunos o ouviam em silêncio, fascinados. Não era só um professor, era alguém que falava com verdade. E isso eles sentiam. Sofia agora o visitava aos sábados. Tocava violino na varanda enquanto ele corrigia provas ou preparava aulas. O som da música se misturava ao das gaivotas e ao murmúrio distante do Tejo. Miguel às vezes parava de escrever só para observá-la. Era impossível não sorrir. Certa tarde, ela perguntou: "Pai, você sente falta do hospital?" Miguel pensou antes de responder. "Eu sinto falta das pessoas, mas não dá pressa. Agora, quando alguém me pergunta o que faço, digo que ensino." "E o que ensina?" "A escutar o silêncio." Sofia riu, confusa. "Isso é filosofia?" "É medicina."
versão avançada. Beatriz chegou logo depois, trazendo uma torta de maçã. A casa encheu-se de cheiro doce e riso. Os três jantaram juntos, falando de tudo, menos do passado. E foi nesse menos que se encontraram. À noite, quando Sofia já havia ido dormir, Beatriz ficou um pouco mais. Estavam na varanda, a cidade adormecendo diante deles. Miguel olhou para ela e disse com voz baixa: "Sabe o que mais aprendi nesses meses?" "E o quê?" "Que amor não é o que sentimos. É o que fazemos com o que sentimos." Beatriz sorriu e dessa vez não desviou o olhar. "E o que você vai fazer com o seu?" Miguel respirou fundo. "Nada que te assuste, só ficar." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu: "Talvez seja isso que eu precise agora. Alguém que fique." E sem mais palavras, ela encostou a cabeça no ombro dele. O som distante das ondas do Tejo embalava o momento, e o mundo lá fora parecia finalmente em paz. Lisboa acordava preguiçosa naquela manhã de sábado. Do alto do apartamento no Chiado, o sol invadia a sala de Miguel, refletindo nos livros abertos e na xícara de café ainda fumegante. Ele se sentia leve, um estado que há meses parecia impossível. No rádio tocava Chega de Saudade, e o violão suave de João Gilberto parecia dialogar com o som da cidade. Beatriz dormia no sofá, enroscada em uma manta. Miguel a observou por um tempo, sorrindo com ternura. Era assim que ele queria lembrar daquele instante. Silêncio, paz e alguém que ficasse. Sofia, por outro lado, estava longe. Há 2 semanas viajara para Salzburg, na Áustria, para uma residência artística. Mandava mensagens todos os dias. Fotos de partituras, da neve, de cafés antigos com mesas redondas e vitrines cheias de doces. Mas naquela manhã, a mensagem não chegou. Miguel olhou o celular estranhando. Deu de ombros e foi preparar o café da manhã. Ele ainda não sabia, mas aquele seria o dia que mudaria tudo. De novo. Por volta do meio-dia, Beatriz acordou e se juntou a ele na varanda. Dormir com cheiro de café fresco devia ser receita médica, brincou ela. Miguel riu. "O posso prescrever para você quando quiser." Beatriz encostou no parapeito e olhou o Tejo cintilando sob o sol. Já percebeu como a cidade parece mais viva quando a gente está em paz? Ou talvez a gente é que volta a enxergar. Ela o olhou, séria. "Oh, você mudou, Miguel." "Espero que para melhor." "Para humano." Ele ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Não era elogio, era constatação. A tarde caiu devagar. O vento que vinha do rio trazia o cheiro de maresia e um frio suave. Miguel arrumava seus papéis quando o telefone tocou. Do outro lado, uma voz tensa. "Doutor Miguel Duarte?" "Sim, sou eu. Aqui é da orquestra de Salzburg. Sua filha, Sofia, teve um colapso durante o ensaio." O mundo parou. Beatriz o viu empalidecer. O papel caiu de sua mão. Ele não conseguiu reagir de imediato. A única coisa que saiu de sua boca foi: "Estou indo." 2 horas depois, ele e Beatriz estavam em um voo para a Áustria. O som das turbinas parecia amplificar o pânico silencioso dentro dele. Beatriz segurava sua mão com força. "Ela vai ficar bem. Promete?" perguntou ele com voz quebrada. Ela não respondeu. Apenas apertou mais forte. O hospital de Salzburg era branco demais, frio demais. Miguel andava pelos corredores como um fantasma. Encontraram o maestro da orquestra, um homem idoso, de olhar triste. "Ela desmaiou no meio da peça", explicou ele. Estava pálida há dias, mas insistia em tocar. "E o diagnóstico?" perguntou Beatriz. O maestro hesitou. "Os médicos dizem que é exaustão. Mas ela não come, não dorme, está vazia." Miguel entrou no quarto. Sofia estava ali, conectada a soro, o violino no canto.
o mesmo violino que ela usara para fazê-lo sorrir no hospital meses atrás. Ele se aproximou devagar, o coração apertado. Sofia abriu os olhos, fraca, e sussurrou: Pai, achei que você não vinha. Você acha mesmo que eu ficaria longe? Ela sorriu, cansada. Só queria que você me ouvisse tocar uma última vez. Miguel conteve as lágrimas. Não fala assim. Você ainda vai tocar o mundo inteiro. Mas ela fechou os olhos, como quem foge da dor, e dormiu. Nos dias seguintes, ele ficou ali, ao lado dela, o tempo todo. Beatriz assumiu o papel de médica e de porto seguro. Enquanto Miguel desmoronava em silêncio, ela organizava exames, falava com os diretores, controlava tudo. À noite, sentavam juntos na cafeteria do hospital. Miguel, com o rosto entre as mãos, dizia apenas: Como pode o destino ser tão cruel? Beatriz respondia: O destino não é cruel, Miguel. Ele só devolve o que a gente esquece de cuidar. Aquela frase o atravessou. Sofia era o reflexo de tudo o que ele havia deixado para trás. A arte, o tempo, o afeto, o silêncio. Ela estava pagando por algo que nunca foi culpa dela. Certa madrugada, ele acordou e foi até o quarto de Sofia. A lua entrava pela janela, iluminando o rosto sereno dela. No criado mudo, o caderno de música estava aberto. Na primeira página, uma anotação em sua caligrafia. Para meu pai, porque o som do amor é o único que cura. Miguel fechou os olhos. As lágrimas caíram. Sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez em anos, rezou. Não por milagre, mas por tempo. O mesmo tempo que o havia ferido, agora era o que ele implorava para ter. 3 dias depois, Sofia acordou. Olhou para ele e sussurrou: Pai, eu sonhei com música. Miguel sorriu entre lágrimas. Então a vida está te chamando de volta. Beatriz entrou no quarto e parou, com os olhos marejados. Você conseguiu, menina teimosa? Sofia sorriu, fraca. Acho que aprendi com vocês dois. 1 mês depois, os 3 voltaram a Lisboa. No cais do Sodré, o vento soprava leve e o sol dourava o rio. Sofia, já recuperada, sentou-se no banco e começou a tocar. As notas ecoavam entre os barcos e as gaivotas. Miguel e Beatriz se entreolharam. Sem palavras, mas com tudo dito. A música dela falava por todos. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: E agora? Miguel respondeu olhando o Tejo: Agora a gente fica. Quando Sofia entrou no palco, o teatro silenciou. Ela caminhou até o centro, a luz suave do refletor criando um halo em torno de si. Miguel e Beatriz, sentados na primeira fila, seguravam as mãos. A primeira nota do violino soou como um sopro. Pura, tênue, quase frágil. Mas aos poucos cresceu, encheu o teatro, atravessou o ar e pareceu tocar cada coração ali presente. A melodia era inédita, composta por ela própria, inspirada em suas memórias. Chamava-se O Som que Fica, e em cada trecho havia uma lembrança. O choro de criança, o barulho da chuva na janela, o bip dos monitores de hospital, a risada de um jantar simples, o som do Tejo batendo nos cais. Tudo estava ali, transformado em música. Miguel fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem. Era como se cada nota fosse um pedido de perdão e uma promessa de futuro. Beatriz o observava e, pela primeira vez, viu nele não o médico, não o homem ambicioso, mas o pai, o homem que finalmente tinha aprendido a ficar. Enquanto Sofia tocava, Miguel se lembrava do primeiro dia em que a segurou no colo, ainda sem saber o que fazer, do medo de perder tudo,
Da arrogância de quem achava que controlar era amar. Do instante em que ela, doente, o perdoou com um sorriso. Aquele perdão era o que o mantinha de pé agora. Beatriz, ao lado dele, também via seu próprio reflexo naquela música. Ela, que passara anos fugindo da dor, agora entendia que curar também era aceitar. Enquanto os aplausos ecoavam no final da primeira parte, ela olhou para Miguel e disse baixinho: "Acho que ela herdou o melhor de nós." Miguel sorriu, enxugando as lágrimas, e aprendeu o que a gente levou uma vida inteira para entender. A segunda parte do concerto começou. Era mais intensa, cheia de contrastes. O arco do violino parecia dançar, ora suave, ora agressivo. Cada nota dizia algo que as palavras nunca conseguiriam. E quando o último acorde ressoou, o teatro inteiro ficou em silêncio. O tipo de silêncio que só vem depois de algo verdadeiro. O público explodiu em aplausos. Sofia abaixou a cabeça, emocionada. Miguel se levantou sem conseguir conter o orgulho. Beatriz o acompanhou. Ambos se olharam e souberam que aquele era o som que ficaria para sempre. Após o concerto, já no hall do teatro, Sofia foi cercada por jornalistas, músicos, amigos. Mas seu olhar procurava apenas dois rostos. Quando os encontrou, correu até eles. "Pai, mãe, conseguimos." Beatriz congelou por um instante ao ouvir a palavra mãe, mas Miguel apenas sorriu. Sim, meu amor, conseguimos." Do lado de fora, Lisboa estava calma. As luzes refletiam no Tejo, e uma brisa morna atravessava o largo do Chiado. Eles caminharam juntos em silêncio. Cada passo parecia um compasso de uma nova canção. Sofia, animada, falava sobre o futuro. "Pensei em abrir uma escola de música para crianças. Um lugar onde ninguém precise escolher entre viver e sonhar." Beatriz respondeu: "Seria lindo." Miguel completou: "E se chamaria O Som que Fica." Sofia riu concordando. Pararam na beira do rio. As luzes da ponte 25 de abril cintilavam ao longe. Beatriz encostou a cabeça no ombro de Miguel. Ele respirou fundo, o coração finalmente em paz. Sabe, Bea, disse ele baixinho. Há uns anos eu achava que a vida era feita do que a gente conquista. Hoje eu sei. A vida é o que fica quando tudo o resto vai embora." Beatriz olhou para ele e respondeu: "Então, acho que o que ficou valeu a pena." Sofia começou a tocar suavemente, o som do violino flutuando sobre o rio. O vento carregava a melodia pelas ruas vazias, misturando-a ao murmúrio distante da cidade. E naquele instante, Lisboa parecia respirar junto com eles.